Nos céus havia ordem, uma harmonia sublime, onde anjos e serafins louvavam eternamente a grandeza do Criador. Entre eles, Lúcifer era o mais exaltado, o mais belo, o mais glorioso. Seu nome significava portador da luz, e ele era a personificação dessa luz no reino celestial. Ele ocupava uma posição privilegiada, próxima do próprio Deus. Mas, como toda história que envolve o orgulho, tudo estava prestes a desmoronar. Lúcifer não era apenas um anjo, ele era o líder dos coros celestiais, o mestre da música celestial, a luz que iluminava os céus. Sua beleza era tão deslumbrante que nenhum outro ser celestial se comparava a ele. Sua presença irradiava poder e graça. Ele era o exemplo perfeito da criação de Deus. Mas o que acontece quando uma criatura se vê tão deslumbrante, tão poderosa, que começa a duvidar de seu lugar? Lúcifer começou a questionar a ordem estabelecida, a maravilha de sua própria criação. Ele, que era a luz, começou a sentir o vazio de não ser o próprio Criador. E foi aí que o orgulho começou a nascer. Lúcifer começou a pensar que, com sua beleza e poder, ele poderia ser mais. Não se contentava mais em ser o mensageiro da luz. Ele queria ser a luz. Ele queria ser igual a Deus. O orgulho cresceu em seu coração como uma chama incontrolável. Ele começou a planejar sua ascensão. Subirei aos céus, colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Ele murmurou para si mesmo. A ambição de Lúcifer foi além do que qualquer um poderia imaginar. Ele desejava ser o governante dos céus, ser adorado como Deus. E aos poucos começou a seduzir outros anjos com suas palavras, com sua visão de um novo reino, sem a autoridade divina sobre ele. Lúcifer, com sua eloquência e poder de persuasão, conseguiu reunir seguidores entre os anjos. 1/3 do exército celestial se rebelou contra a ordem de Deus, acreditando que poderiam viver sem sua autoridade. A revolta se espalhou como fogo, e os anjos caídos se preparavam para enfrentar o próprio Criador. Deus, em sua infinita sabedoria, não os destruiu imediatamente. Ele sabia que a luta seria necessária, que a escolha entre o bem e o mal deveria ser feita, e que o orgulho de Lúcifer e seus seguidores precisavam ser desafiados. A batalha nos céus foi épica. Lúcifer e seus seguidores contra Miguel, o arcanjo, e as forças fiéis a Deus. A guerra não foi como as batalhas terrenas. Era uma luta entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, travada no reino espiritual. A descrição da luta nos céus pode ser detalhada, imaginando os confrontos imortais, os raios de luz e escuridão cruzando os céus, a força de Miguel contra o poder sedutor de Lúcifer. Apesar da força e do poder de Lúcifer, ele não foi capaz de prevalecer. Os anjos fiéis a Deus derrotaram seus seguidores e expulsaram Lúcifer, e os anjos caídos do céu. A queda foi brutal. Lúcifer, aquele que havia sido o mais exaltado, agora era o mais humilhado. Ele foi lançado do céu como um relâmpago e caiu no abismo. Após a queda, Lúcifer não foi destruído, mas foi transformado. De anjo de luz, ele passou a ser o príncipe das trevas, Satanás. Sua missão passou a ser uma só: destruir a criação de Deus. Seu orgulho não foi quebrado. Pelo contrário, ele se tornou mais vingativo, mais determinado a derrubar o que Deus criara. Lúcifer não estava mais sozinho. Ele havia arrastado consigo 1/3 dos anjos, agora transformados em demônios, e juntos, eles buscam corromper a humanidade. Eles tentam afastar os homens e mulheres da luz, conduzindo-os pelo caminho da tentação, do pecado e da destruição. A queda de Lúcifer não é apenas uma história do passado. Ela ecoa em cada batalha espiritual que enfrentamos hoje. O orgulho de Lúcifer é uma lição para todos nós. Ele nos lembra que, ao nos afastarmos de Deus e ao colocarmos nosso ego acima da verdade, a queda é inevitável. Mas também, a queda de Lúcifer é uma advertência. Não importa o quão brilhantes ou poderosos sejamos, a soberania de Deus é inquebrantável. A
A história de Lúcifer nos ensina que nada, nem ninguém, pode se igualar a Deus. E aqueles que se levantam contra ele, como Lúcifer, só encontram o abismo. A história de Lúcifer não é apenas sobre a queda de um anjo, ela é sobre o orgulho, a tentação e a luta entre a luz e as trevas. É uma história que reverbera na alma humana, nos lembrando da necessidade de humildade e da eterna batalha pela verdade e pelo bem. A queda de Lúcifer marca o começo de uma luta que nunca se encerrará enquanto houver luz e trevas no mundo. Assim, lembramos que, como seres humanos, temos o poder da escolha. E tal como Lúcifer, podemos ser seduzidos pela tentação do orgulho, ou podemos buscar a humildade diante de Deus, sendo luz no mundo em vez de nos tornarmos escravos das trevas.